Olá, vamos a mais um caso repetitivo. Esse agora, um caso do STJ sobre matéria penal, que é o tema 931. Esse tema já passou por, foi fixado inicialmente, passou por uma revisão e agora uma nova revisão da tese. O tema 931 trata sobre a extinção da punibilidade pelo condenado criminalmente que não pagou a pena de multa. Se esse inadimplemento da pena de multa impede a extinção da punibilidade. Então, a primeira tese fixada foi no sentido de que o não adimplemento da pena de multa obsta o reconhecimento da extinção de punibilidade. Houve uma revisão para passar a concluir que não obsta o reconhecimento. E agora é a nova afetação propondo revisar a tese quando alegada a necessidade de demonstração de hipossuficiência do apenado para que, a despeito do inadimplemento da pena de multa, possa-se proceder ao reconhecimento da extinção de sua punibilidade. Então, no caso aqui, foi analisado o teor do artigo 51 do Código Penal, passou por alteração recente em 2019, já não tão recente, né? Mas o artigo 51 dispõe que, na redação originária, dispunha que, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se-lhes as normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. A redação atual já diz que a multa será executada perante o juiz da execução penal, e aí mantém, considerando que será considerada dívida de valor com a aplicação das normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne as causas interruptivas e suspensivas da prescrição. O que mudou foi aqui, então, que deixou claro que a competência é do juiz da execução penal. Então, na análise feita pelo STJ nesse julgado, foi rememorada aqui a súmula 521 do STJ, que dizia que a legitimidade para a execução fiscal de multa pendente de pagamento imposta em sentença condenatória é da Fazenda Pública. Só que essa súmula foi superada pelo entendimento do STF na ADI 3.150 ou 3150, que deixou claro o caráter penal da pena de multa. Fixou então o STF na ADI as seguintes teses. Primeiro, de que o Ministério Público é órgão legitimado para promover a execução da pena de multa perante a vara de execução criminal, observado o procedimento descrito pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal. Portanto, o STF afastou essa competência da vara da Fazenda Pública. E dispôs, no segundo item, que caso o titular da ação penal devidamente intimado não proponha a execução da multa no prazo de 90 dias, o juiz da execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da Fazenda Pública, federal ou estadual, conforme o caso, para a respectiva cobrança na vara de execução fiscal, com observância do rito da Lei 6.830 de 1980, que é a Lei de Execução Fiscal. Portanto, a princípio, a competência é da vara de execução penal, salvo em caso de omissão do Ministério Público de fazer essa cobrança, que aí a Fazenda Pública poderá fazer a cobrança via execução fiscal. Considerou isso, portanto, o STJ, as alterações da lei do Código Penal pela Lei 13.964, que dispôs expressamente que a competência é da vara de execução penal, e aí concluiu, então, que há uma primazia do Ministério Público na execução da pena de multa como sanção penal, pelo que também seria necessária uma mudança no entendimento para passar a adotar uma presunção relativa da veracidade da declaração de pobreza. Portanto, se o apenado declara a pobreza dele na execução penal, se presume que ele, de fato,
não tem condições de pagar a pena de multa e essa pena de multa não obstará a extinção da punibilidade. Foi considerado aqui alguns fatores sociais. No julgado tem várias estatísticas lá sobre a condição de pobreza das pessoas que geralmente são condenadas criminalmente no Brasil. E destacou a consequência social da manutenção, da suspensão dos direitos políticos, que é um dos efeitos da sentença penal. Enquanto não extinta a punibilidade, a pessoa fica com os direitos políticos suspensos, o que tem impedido essas pessoas de conseguir crédito, de conseguir benefícios sociais, e isso dificulta a sua, de fato, reintegração à sociedade, conquanto a pena privativa de liberdade ou a pena restritiva de direitos que tenha sido fixada já tenha sido cumprida. Eles trouxeram aqui eu trouxe até um trecho do voto, no sentido de que não se tem certamente mais do que 1% de todo o sistema penitenciário com pessoas condenadas por ilícitos penais com alguma chance de serem melhor situadas financeiramente. Para estes, sim, deve-se voltar todo o esforço do Ministério Público para executar as penas de multas devidas, e não para quem, notoriamente, após anos de prisão, volta ao convívio social absolutamente carente de recursos financeiros e sequer com uma mínima perspectiva de amealhar recursos para pagar a dívida com o Estado. Então, o STJ aqui deu importância a essa situação das pessoas que saem da situação da prisão e voltam ao mercado de trabalho sem ter nenhuma renda anterior. Inclusive, foram levantados outros dados, como, por exemplo, são pouquíssimos os apenados que conseguem ter uma renda superior a um salário mínimo enquanto estão presos, né, naquele trabalho que exercem durante a prisão. Quase nenhum consegue exercer algum trabalho que remunere com mais de um salário mínimo. E o benefício do auxílio reclusão, este é pago aos dependentes dele, não é pago ao apenado. Então a tese restou fixada nos seguintes termos: o inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta à extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente em decisão suficientemente motivada. Então tem que ter elementos concretos para afastar essa presunção relativa de hipossuficiência do apenado. Então encerramos por aqui. Peço que, se você gostou do vídeo, considere se inscrever no canal e apertar no botão de like. Muito obrigado, até a próxima.